Muito boa tarde a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana a todos, né? Estamos aqui mais uma vez com a nossa live compartilhando conhecimento bíblico aqui com o pastor Reginaldo. E eu quero desejar uma boa tarde a todos. Hoje, como eu havia dito na semana passada, nós estaremos entrando no primeiro livro da Bíblia Sagrada. Vamos estudar o livro de Gênesis, o livro da criação. Este livro maravilhoso que é a Bíblia Sagrada. O Gênesis, o livro de Gênesis, que é o livro da criação, ele faz parte do Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada, que são eles: Gênesis, que nós vamos estudar, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Mas hoje nós vamos iniciar o estudo em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Eu ia falar o livro da vida, mas é da vida mesmo. E aqui está o caderno de estudo, já com o estudo preparado, né? Nós vamos apresentar o livro de Gênesis e logo em seguida nós vamos fazer a leitura do capítulo 1 de Gênesis. Mas antes de estudar, antes de qualquer coisa, nós vamos falar com Deus. Nós vamos orar neste momento. Eu quero orar por você, quero abençoar a tua vida, quero pedir que você me acompanhe aí na rede social. Lá no YouTube, os vídeos de estudo bíblico vão estar disponíveis para você estudar comigo e de repente, quem sabe, nós juntos tirarmos alguma dúvida que venha surgir no caminho, no decorrer do ensinamento. Isso é normal, tá certo? Então vamos orar nessa tarde, vamos falar com Deus, em nome de Jesus. E eu quero mandar um beijo nessa tarde para minha querida esposa, pastora Irani, que está trabalhando no momento. E nós estamos aqui, firmes e fortes, com o estudo da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, minha amada esposa. E Deus abençoe você, meu querido irmão, meu querido amigo e meu querido familiar, onde quer que você esteja, em que parte do Brasil ou do mundo você está. Eu estou aqui na Bahia, na cidade de Bom Jesus da Serra. Estamos aqui numa obra missionária e dentro desta obra também nós temos aí o estudo bíblico que vamos compartilhar juntos, certo? Vamos orar em nome de Jesus? Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa tarde em que vamos estudar a tua palavra, o conhecimento da Bíblia Sagrada. Nós vamos compartilhar conhecimento, o conhecimento da tua palavra. E vamos estar estudando hoje o livro de Gênesis, o livro da criação, o primeiro livro do Pentateuco, o primeiro livro do Antigo Testamento. Deus nos ajude nessa tarde, em teu nome. Espírito Santo, nos dê sabedoria e entendimento para nós entendermos, para nós podermos compartilhar um conhecimento real e verdadeiro da tua vida, das tuas maravilhas, Senhor, de ti, a tua identidade, Jesus. Assim nós oramos essa tarde, que você seja abençoado nessa tarde, que o Senhor realize milagres, prodígios e maravilhas na tua vida, na tua família, no teu lar, no teu local de trabalho, na tua igreja, no teu casamento e em tudo onde você puser a planta dos teus pés, puser a tua mão, a tua oração, o teu coração, a tua fé, seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E vamos lá, vamos falar sobre esse livro. Aqui está a Bíblia Sagrada, né? Como eu disse para vocês, é a minha Bíblia de leitura. Nós vamos fazer a leitura nela hoje. E aqui está o caderno de estudos. Eu quero falar sobre o livro de Gênesis, antes de nós fazermos a leitura. O propósito de Gênesis. Qual o propósito do livro de Gênesis? O propósito de Gênesis é o seguinte: registrar o momento em que Deus criou o mundo e seu desejo de ter um povo separado para adorá-lo. Este é o propósito de Gênesis. Todo o registro da criação está no livro de Gênesis, que é o livro da criação. Nós vamos falar sobre ele. E esse registro é o que Deus quer. É registrar que Ele é o Criador. Ele é o único e verdadeiro Criador de todas as coisas. Tá um pouquinho calor aqui. Deixa eu só... O autor do livro de Gênesis. Vocês lembram que a semana passada
Eu disse que a Bíblia Sagrada ela teve aproximadamente quase 40 pessoas que foram inspiradas para escrevê-la. E um desses... Oh, Jesus, deu uma enroladinha aqui, mas... Um desses autores é Moisés. Isso, o autor do livro de Gênesis é Moisés. E é bom a gente saber, a gente conhecer, porque se um dia te perguntar, você vai saber responder, né? O destinatário para quem Moisés escreveu o livro de Gênesis? Para o povo de Israel, para mim, para você, para nós aprendermos juntos. Então, a Bíblia Sagrada é um livro completo, é um livro inteiro. E o livro de Gênesis é o primeiro livro dela que nós vamos estudar com muito amor e dedicação. E você vai entender muita coisa, vai tirar muita dúvida. A tua mente vai ser aberta e vai entrar o conhecimento bíblico da palavra de Deus. Glória a Deus, né? Meus amados, o panorama bíblico, o panorama da Bíblia, o panorama de Gênesis é a região atualmente conhecida como o Oriente Médio. Isso. Então, se você conhece de mapa, ou se você gosta de pesquisar mapa, dá uma pesquisadinha lá onde está o Oriente Médio, né? É o panorama de Gênesis. A data em que foi escrito, 1450 a 1410 a.C., o livro de Gênesis foi escrito. Ok? Os capítulos de Gênesis são 50 capítulos que nós vamos estudar. Hoje nós vamos estudar o primeiro, mas são 50 capítulos. Nós vamos passear aí pelo conhecimento bíblico da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. E as pessoas-chave que estão no livro de Gênesis, que nós vamos falar os nomes, nós vamos estudar a vida dessas pessoas, a genealogia. Então eu vou citar esses nomes para você conhecer os personagens do livro de Gênesis. Amém? Então essas pessoas são Adão, Eva, que são bem conhecidos, né? Noé. Aí o povo fala, a arca de Noé, é esse Noé mesmo. Abraão, Sara, que também eram Abrão e Sarai, que os nomes foram trocados, mudados por Deus, né? Nós vamos estudar sobre Isaac, Rebeca, Jacó e fechando com José. Olha aí quantos nomes já destacados para a gente estudar. Mas tudo isso são nomes de pessoas que viveram uma história, que fizeram parte da Bíblia Sagrada e estão aqui dentro do livro de Gênesis. Mas elas serão citadas durante a Bíblia inteira. Mas o foco principal, o que nós vamos estudar, tá calor, é realmente Jesus. É o tema da Bíblia. É Ele, a estrela da manhã, a estrela maior, o Todo-Poderoso, o grande Eu Sou, o El Shaddai. É Jesus, é sobre Ele. E essas pessoas têm alguma ligação com Ele, como eu tenho uma ligação com Ele hoje, sou servo dEle, e como você tem uma ligação também com Ele, de alguma maneira. E a ligação normal, natural, né? A ligação que nos faz um só em Jesus é sermos salvos em Jesus. Então a Bíblia é um livro que vai falar só de Jesus, mas tem personagens e torna muito mais interessante também. Tá bom? Glória a Deus. O mega tema de Gênesis, o mega tema é aquele tema central, né? É o princípio. Então Gênesis explica o princípio de muitas realidades importantes, como o universo, a terra, as pessoas, o pecado e o plano da salvação de Deus. Nós vamos ver tudo isso em Gênesis. E vamos ver no decorrer de todo o ensinamento e estudo da Bíblia Sagrada. Amém? A importância de Gênesis. Gênesis ensina-nos... Deu um trava-língua aí, né? Agora, né? Gênesis ensina-nos que a terra é bem feita e boa. Quem fez? Deus. Deus faz tudo bom, perfeito e maravilhoso, né? As pessoas são especiais e únicas para Deus. Ele é o Criador e sustentador da vida. Então, só nessa apresentação de Gênesis a gente já está entendendo alguma coisa, né? Estamos tendo uma diretriz, né? E aí tem os dias da criação que também nós vamos ver daqui a pouco na leitura bíblica. Então eu já estou adiantando aqui para você entender, tá? O primeiro dia, Deus cria a luz.
Ele cria a luz e faz a separação entre luz e trevas, certo? No segundo dia, Deus cria os céus. Não é o céu, é os céus. E água. E aí ele faz a separação de águas. Então ele vai criando, vai modulando a terra, que a terra era sem forma e vazia. Assim como a nossa vida sem Jesus era sem forma e vazia, e Jesus tem modulado a nossa vida. Algumas coisas separado, outras juntado, né, outras acrescentado, e assim vai. Então, no segundo dia Deus cria os céus e a água e faz a separação de águas. No terceiro dia Deus cria a terra e mares e faz a junção de águas e cria a vegetação, ok? No quarto dia Deus cria o sol, a lua e as estrelas. O sol para governar o dia, como nós vemos aí, né? A lua para governar a noite e as estrelas também, né? Que governam a noite juntamente com a lua. E todos esses astros que Deus criou fazem a marcação das estações, dos dias e dos anos, ok? Por exemplo, agora nós estamos no verão, que termina mês que vem, no mês de março. Depois nós vamos para outono, depois inverno, depois vem a primavera e assim. Então Deus criou astros que marcam isso, que nos direcionam, que nos orientam. Deus é perfeito, irmãos. Glória a Deus. No quinto dia, Deus criou os peixes e pássaros. Encheu as águas e encheu os céus também. Né? Glória a Deus. No sexto dia, Deus cria os animais. Deus cria o homem e a mulher. Então você vai ver como isso aconteceu. Como Deus criou o homem e a mulher. E ele cria esse homem e essa mulher para cuidar da terra e andar com ele, junto, unido, ligado, em comunhão, em união, em equidade. Glória a Deus. E no sétimo dia a Bíblia diz que Deus descansou e declarou que tudo que havia feito era muito bom. Aqui vale ressaltar que quando a Bíblia diz que Deus descansou, não quer dizer que ele deitou e dormiu, né? Mas a Bíblia quer dizer que ele contemplou a sua criação, ele observou a sua criação, ele viu que tudo que ele tinha feito era bom. E bom mesmo, de fato. Vocês viram que eu fui falando e fui citando e fui dizendo como Deus fez. Ele separou aquilo ali, ele colocou as aves no céu, né? Ele criou os animais terrestres, criou os animais aquáticos. Deixa eu tomar mais um pouquinho d'água. Ele criou o homem, criou a mulher, criou a natureza, criou os céus, a terra. Ou seja, Deus é o criador de tudo. E pelo poder, da palavra, você vai saber. Nós vamos compartilhar esse conhecimento. Deus é o nosso criador, é o criador de todas as coisas. E eu também citei nomes aqui que serão falados no decorrer da leitura do livro de Gênesis, né? E esses nomes têm significados, então nós vamos citar o nome e o significado para você saber o que significa. E como eu disse, Abraão, né? Não são dois nomes, é porque era Abrão e Deus muda para Abraão e você vai saber por que essa mudança, tá bom? Então vamos lá, o significado dos nomes. Adão. Adão significa terra, solo. O primeiro homem, né, foi criado do pó da terra. Eita Deus, olha eu já contando já o segredo. Então Adão significa terra, solo, que é tudo a mesma coisa, né? Terra e solo é a mesma coisa. Eva significa vida. Eva, lindo significado, né? Vida. Noé significa descanso ou consolo. E também você vai saber porque o nome dele significa isso, né? Abrão significa o pai é engrandecido. E Abraão, quando Deus muda o nome dele, significa pai de multidões. Então tem um segredo aí, né? O pai é engrandecido para pai de multidões. Glória a Deus, aleluia. Sarai, Sara. Sarai, minha princesa.
Sara, princesa. Olha aí. Parece que tem alguém aí conosco, né? Se tiver alguém aí online conosco, aí dá um alô, paz do Senhor, tá? Pra gente também dar uma saudação aqui para você. Glória a Deus. Isaac significa riso. Por que será, né? Que Isaac significa riso, risada, né? Nós vamos saber também, tudo estudando, tudo compartilhando o conhecimento bíblico, irmãos. Rebeca significa laço de corda. Jacó, enganador. Por que será, né? Oh, meu Deus. Quem já ouviu, né, sobre Jacó sabe porque o nome dele é enganador. Tem alguém com a gente aí? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda, né? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. José significa Deus aumenta. E nós temos também aqui significado o nome de Israel, que Israel era Jacó. Deus também muda o nome de Jacó para Israel. Oh, glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, meu querido irmão Alessandro, homem de Deus, querido, amado. Esse homem é uma bênção, irmãos. Ele está aqui assistindo a live e eu estou muito feliz de você ter entrado aqui nessa live, viu, Alessandro? Você é uma bênção de Deus. Glória a Deus, aleluia. Um homem que me ajudou muito quando eu morava na cidade de Joinville, em Santa Catarina. Ó, Alessandro, que o Senhor te abençoe, te guarde e realize os sonhos de Deus na tua vida, viu, meu amado? Um grande abraço. Glória a Deus. Paz do Senhor, oh, glória. Paz do Senhor, meu querido Alessandro. Deus te abençoe. É um prazer ter você na live aqui com o pastor Reginaldo, viu? Você também aproveita, vai lá no YouTube, adiciona lá Pastor Reginaldo Rotz e acompanha lá que as lives vão ser colocadas lá, viu, Alessandro? Um abraço, ó, meu amado. Que o Senhor te abençoe. Então, meus irmãos, como eu estava dizendo aqui, Israel também foi o nome que Deus deu a Jacó. Que maravilha! Tudo isso nós vamos aprender conhecendo este livro maravilhoso que é a Bíblia Sagrada e estudando o livro de Gênesis. Então nós vamos aqui fechar o nosso caderno. Aqui eu já fiz a apresentação para vocês do livro de Gênesis e agora nós vamos pegar ela aqui maravilhosa, ó, a Bíblia Sagrada. Nós vamos abri-la no primeiro livro da Bíblia Sagrada, que é o livro de Gênesis, o livro da criação, para que nós venhamos a fazer a leitura, né? E esse livro de Gênesis, como eu disse a vocês no início da live, é o primeiro livro do Antigo Testamento e o primeiro livro do Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada. Oh, glória a Deus. Amém, Alessandro. Muito obrigado, viu? Deus te abençoe, meu querido irmão. Ó, muita saudade. E quando eu for a Joinville, com certeza eu vou procurá-lo para nós juntos cultuarmos a Deus. Em nome de Jesus, viu? Grande abraço. O Senhor seja contigo, meu amado irmão, varão de Deus. O livro de Gênesis, né? Como eu disse, o primeiro livro de Moisés. Como eu disse para vocês, o autor Moisés vai falar sobre a criação do céu e da terra e de tudo o que neles se contém. E nós vamos aqui partir para a leitura agora, amém, meus amados? Versículo por versículo. O capítulo 1 do livro de Gênesis, nós temos aqui 31 versículos, pouca coisa. E nós vamos começar aqui a leitura. Essa é a nossa finalidade, fazer a leitura bíblica e também compartilhar conhecimento dentro daquilo que nós estamos lendo, que é a revelação que vem de Deus. Aí já não é nós, é o próprio Deus que nos revela através do seu Espírito Santo e nos dá sabedoria, assim como Deus deu a Salomão. Amém? E a Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Por que céus está no plural? Porque são 3 céus. Amém? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, a terra não tinha forma,
a terra não tinha um formato, e a Bíblia diz que havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. Glória a Deus. Opa, tem mais alguém aí, ó. A paz do Senhor para você que está entrando, viu, amados e amadas? Tatiane Santos, a paz do Senhor, minha irmã. Que Deus te abençoe, minha querida Tatiane. É a Tati, também lá de Joinville. Oh, meu Deus, esse povo é uma bênção, Jesus. Eu amo vocês, meus irmãos. E vocês testemunharam o grande milagre de Deus na minha vida. E hoje estamos aqui compartilhando juntos o conhecimento da palavra de Deus. Mas vamos continuar aqui a leitura, tá? Um abraço, Tati. Paz do Senhor, Deus te abençoe. Então, meus amados, o Espírito de Deus já estava lá. Ele é citado aqui no primeiro capítulo de Gênesis. Glória a Deus. E aí o versículo 3 vai dizer assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Você vê o poder da palavra. Deus apenas disse e a luz se fez. Porque Deus, ele é poderoso. Quando ele fala, quando ele usa os seus vasos aqui na terra, meu amado irmão, minha amada irmã, o milagre acontece. Acontece. Então, meus amados, eu quero dizer para vocês que Deus, ele é poderoso. Ele é o todo-poderoso. Todo poder pertence a ele. A paz do Senhor, minha irmã Joelva Félix. Muito boa tarde, minha amada irmã. Deus abençoe a cada um de vocês que está entrando nessa live, viu? Muito obrigado. Eu peço que vocês estejam acessando o meu canal lá do YouTube, que estejam lá se inscrevendo e também compartilhando, tocando lá no sininho, porque hoje, quando eu terminar essa live aqui, eu vou editar ela e vou transferir para o YouTube, tá bom? Também coloco lá no Instagram. Então, vocês são todos bem-vindos. A paz do Senhor Jesus, primo. Oh, glória a Deus. Muito obrigado, minha amada irmã Joelva. Eu vou transmitir o seu paz do Senhor para a nossa querida pastora Irania, minha digníssima esposa, que está trabalhando, tá? Muito obrigado pelo seu carinho e pelo seu recado e também pela sua participação. Estamos em comunhão, irmãos, comunhão. Versículo 3, como eu falei, Deus disse, haja luz e houve luz. Versículo 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. Então Deus fez a separação, glória a Deus. Ele criou, separou, organizou, porque Deus, ele é perfeito, irmãos. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou a noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Então, Deus aí criando a luz e fazendo a separação, concluindo assim o dia primeiro. Glória a Deus. Versículo 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Assim como a gente conhece aí, né, que a gente estuda na escola, o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, o Oceano Índico. São águas criadas por Deus e separados por continentes, por terras. Glória a Deus. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. Então você vê que Deus foi moldando, modelando a terra, criando e organizando, né? Colocando tudo no seu devido lugar. Glória seja dada ao nome de Jesus. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Tudo que Deus ia criando, ele ia vendo que era bom. Que coisa maravilhosa. Só Deus, irmãos, para fazer assim, com perfeição, com maestria. Ele é o verdadeiro arquiteto de tudo que existe, irmãos. Essas montanhas lindas que a gente vê aqui da janela da minha casa na Bahia, meu Deus, é a criação de Deus.
Essas terras que parece que nunca acabam, é tudo criação de Deus. Essas coisas lindas, natureza, tudo que Deus criou. Glória a Deus. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Eita glória, viu? E a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Oh, glória a Deus, aleluia. Tudo que Deus criou, Ele viu que era bom, irmão. Pode deixar que está chegando a nossa vez também. Nós também fomos boas criações de Deus, viu? E foi à tarde e amanhã o dia terceiro, glória a Deus. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, ou seja, as estações, né? Como eu já falei aqui no começo da live. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. Aleluia. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, que é o sol, e o luminar menor para governar a noite, que é a lua e as estrelas, irmãos. O céu estrelado é a coisa mais linda, né? Pelo menos aqui na Bahia eu tenho visto, contemplado o céu estrelado, muito lindo. Parecem diamantes, né? E tudo isso, cada uma delas foi criada por Deus. Então, não há dúvida que Deus é o Criador supremo de todas as coisas, né, meus irmãos? Glória a Deus. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Glória seja dada ao nome do Senhor. E foi à tarde e amanhã o dia quarto. Então em 4 dias Deus já organizou, formou, criou e viu que era bom. Mas tem mais ainda, né? Vamos seguir. Aleluia. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Então Deus criou os répteis, os peixes, os anfíbios, os animais e também as aves do céu, as águias, urubus, pássaros, toda espécie, né? Foi criada por Deus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Aleluia. Deus criou todos os animais marítimos, terrestres, silvestres e que voam. Enfim, toda a criação foi feita por Ele. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi à tarde e amanhã o dia quinto. Então, além de criar, Deus ainda deu o poder deles se frutificarem e multiplicarem-se na terra. Deus começou a encher a terra com a sua beleza e esplendor, como nós vemos hoje, né? A natureza, os bichinhos, né? Meu Deus, não maltratem animais, não maltratem animais, não maltratem a natureza, porque tudo isso foi criado pelo nosso Deus. Aleluia. A criação dos seres viventes, né? Continuando a nossa leitura. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Então Deus foi criando tudo, irmãos. Foi criando, colocando no seu devido lugar, separando o que precisava ser separado.
Meu Deus, é maravilhoso estudar a palavra de Deus. Aleluia. E tudo que Deus fez, ele viu que era bom. Deixa eu só dar uma... Certo. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Irmãos, eu quero destacar aqui a presença maravilhosa, poderosa da Trindade de Deus. Deus é um Deus trino. Não deixe ser enganado por religiões que estão por aí ensinando de forma errada. A Bíblia está dizendo aqui: e disse Deus, façamos. Façamos não é uma pessoa só. Se fosse uma pessoa só, diria eu faço, eu vou fazer. Ele disse façamos. Nós já vimos a presença do Espírito Santo lá no mover das águas. Nós estamos vendo Deus falando, Deus criando. E aqui também nós vemos a pessoa bendita de Jesus Cristo, porque ele é a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele está dizendo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E deu ao homem o poder de dominar sobre todas as coisas na terra que ele criou. Olha aí, ó. Domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Glória a Deus. Então eu, homem, você, mulher, somos a imagem e semelhança de Deus. Fomos criados pelo próprio Deus, na pessoa da sua Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque Deus é maravilhoso, perfeito, ele é imutável, ele é inigualável, ele é extraordinário. Aleluia, glória a Deus. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse... Aqui está dizendo para o homem e para a mulher que ele criou. Depois nós vamos ver a forma que foram criados, tá? Deus criou o homem de um jeito e a mulher de outro. Maravilhosamente, porque Deus é maravilhoso. Então Deus criou o homem, criou a mulher, os abençoou, lhes deu domínio sobre todas as coisas e disse para eles: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Deus deu todo o poder para a sua criação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Olha aí, Deus preparou tudo, irmãos, toda a providência de Deus, alimento, ou seja, o homem já estava ali no paraíso, né, irmão? No paraíso, porque Deus criou a terra perfeita, boa, agradável, criou tudo maravilhoso, não faltava nada. E aí deu o poder de dominar sobre o homem e preparou tudo para o homem. E aqui no versículo 30 ele diz assim: e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde, lhe será para mantimento. Ou seja, toda a providência. Vocês não vão precisar fazer nada, vocês só vão cuidar da terra. Eu não li lá no caderno de estudo bíblico que Deus criou o homem e a mulher para cuidar da terra e para andar com ele. Ele nos fez para sermos adoradores. O Senhor Deus, ele criou você para adorá-lo, meu irmão. Lógico que nós vamos ver consequências, mudanças, alterações, claro, muitas coisas. Mas eu quero deixar bem claro para você que Deus criou você, homem, mulher, para ser adorador, para andar com Deus em santidade. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus nos chamou para sermos companheiros dele.
É um Deus que tem prazer na nossa companhia. Deus criou você com perfeição, meu amado irmão, minha amada irmã. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Oh Deus, que maravilha, né? O povo tudo participando, graças a Deus. E aí nós chegamos no versículo 31, né? Que diz: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi à tarde e manhã o dia sexto. Então, meus irmãos, nós fechamos este primeiro capítulo do livro de Gênesis, o livro da criação, falando sobre a criação, falando sobre Deus como Criador único, verdadeiro de todas as coisas, como grande arquiteto de todo o universo, formando, criando, colocando no seu devido lugar, formando o homem, formando a mulher, dando a eles toda a autoridade e poder, dando a eles o domínio de todas as coisas, dando toda a providência de que eles precisavam. Eu quero te dizer nesta tarde, meu amado irmão, minha amada irmã, o Deus que fez todas as coisas, Ele fez você, Ele te ama. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, Ele é aquele que providencia todas as coisas para você. Meu amado, Deus nos criou para nós adorarmos o nome dEle, para nós andarmos com Jesus, irmãos. Por que você se sente sozinho? Eu me pergunto às vezes, eu me pego às vezes me sentindo assim, mas Deus está dizendo nessa tarde que Deus criou você para andar com Ele. Você não vai se sentir sozinho. Você é criação de Deus. Você tem um grande companheiro que é o Senhor. Aleluia! Deus colocou tudo no seu devido lugar. Em 6 dias, nós vimos aqui no capítulo 1 do livro de Gênesis, Deus criou todas as coisas. E aí você me pergunta, mas lá no livro do caderno de estudo que está aqui, você falou do 7º dia, mas o 7º dia foi a contemplação, né? Do descanso de Deus, né? Que não foi aquele descanso que a gente diz assim, eu fui deitar e descansar, né? Mas a contemplação de tudo que Ele fez. A Bíblia diz aqui que tudo que Ele fez era bom, tudo que Ele fazia, Ele via que era bom. E aí Ele concluía. Eu quero dizer para você nesta tarde que aquilo que Deus começou na sua vida, como Ele começou a criar todas as coisas, vai ter um ciclo, vai ter um andamento. Aleluia, creia nisso nessa tarde, meu irmão, que o próprio Deus, Ele está conduzindo a tua vida para a vitória. E é o mesmo Deus que te começou a criar tudo, que criou sonhos na tua mente, que criou desejo no teu coração, Ele vai dar andamento, porque do início da criação à conclusão da criação houve um tempo, e esse tempo a Bíblia diz que era bom, porque Deus foi criando tudo com o poder da sua voz. Aleluia! E tudo que Deus cria tem uma conclusão. Então a conclusão na tua vida é a vitória. Nesta tarde, Deus está entregando na tua mão a chave da vitória. Deus está dizendo, você não está andando sozinho nesse processo. Deus está dizendo, você não precisa andar de cabeça baixa, porque você é minha criação. Eu, o teu Deus, quem te criei para andar comigo, aleluia, debaixo de vitória, debaixo da unção, debaixo do poder de Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, eu sinto a presença de Deus aqui. Maravilha, Jesus. Você é criação de Deus. Deus fez tudo novo. O passado, Jesus já mandou embora, já lançou no mar do esquecimento. Não existe mais. Aleluia. A Bíblia declara, não vos lembreis das coisas passadas e nem das antigas. Louvado seja o nome do Senhor Deus nessa tarde. Aleluia. Deus vai te colocar de pé na terra dos viventes, nessa terra em que nós vivemos. Vai fazer você marchar, aleluia, e vai te levar à vitória, porque esse é o caminho do crente. Ele vai andando de oração em oração, de humilhação em humilhação, para chegar na vitória.
na vitória, é o teu destino, a vitória. O nosso destino final é o céu, é a salvação. Mas aqui na terra, o teu destino é a vitória que Deus tem preparada para você. E não é pequena não, amados. Não é vitória pequena, porque o nosso Deus não é um Deus pequeno. Salmo 126, versículo 3, diz a palavra de Deus: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Grandes coisas, não pequenas coisas, porque o teu Deus, ele é grande. Aleluia. É o processo. Vai glorificando no processo. Vai chorando e glorificando, louvando e exaltando o nome de Jesus no processo, porque esse processo está chegando ao fim. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O teu processo está chegando ao fim. A tua cura vai chegar, a libertação vai chegar, o milagre vai chegar, a vitória vai chegar. E assim como Deus concluiu, Ele vai concluir também na tua vida e te entregar a chave da vitória. Oh glória, nessa tarde eu louvo a Deus. Eu vou fechar aqui a minha Bíblia, porque nós terminamos a leitura do primeiro capítulo de Gênesis. É tão maravilhoso, que olha, eu não me calo de alegria. Estou muito feliz, porque o Senhor tem feito grandes coisas e fará grandes coisas. Aleluia. A palavra de Deus diz em Jeremias 33:3, muito conhecido do povo de Deus: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que você precisa nessa tarde. Ele sabe o motivo pelo qual você tem orado e clamado ao Senhor. A Bíblia está dizendo, a palavra de Deus: se você clamar, Ele vai responder. E Ele não vai responder com coisa pequena. Ele vai responder com grandeza de Deus, grandeza do céu. Aleluia. Coisa que você não imagina, coisa que talvez você pense, mas a Bíblia diz assim, que aquilo que o homem pensa, o pensamento de Deus é muito maior. O caminho que o homem anda, o caminho de Deus é muito melhor. Entenda que nesta tarde Deus está falando ao teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero agradecer a você que me acompanhou nessa tarde, nesta live. Também quero te abençoar, e eu quero fazer uma oração para nós agradecermos a Deus, porque concluímos assim a leitura e o estudo do primeiro capítulo do livro de Gênesis. E eu quero orar com você nessa tarde e lançar, profetizar sobre a tua vida a mudança, a transformação, aquilo que tanto você tem pedido a Deus. E muitas vezes o inimigo tem roubado o sonho, o projeto, o plano. Mas Satanás já está derrotado nesta tarde, em nome de Jesus. A vitória é tua. Receba a vitória de Deus nessa tarde, meu irmão, minha irmã. Eu profetizo na tua vida: o vale de ossos secos, vai ser ressuscitado, revivificado nesta tarde. Os teus sonhos que estavam parados vão começar a andar para a conclusão. Os teus projetos vão sair do papel, vão sair do pensamento. Você vai clamar e Deus vai responder. O Deus que criou, o Deus que formou, o Deus que organizou todas as coisas no céu e na terra, tudo isso é dele, irmão. Ele é dono de tudo, aleluia. E Ele é nosso dono, Ele é nosso dono, aleluia. Oh, glória a Deus, porque Ele nos formou, Ele nos amou primeiro, Ele nos chamou lá no ventre da nossa mãe. Oh Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Receba assim esta palavra, tome posse, profetize dentro da tua casa a mudança, profetize dentro do teu trabalho, dentro da tua igreja, profetize na tua vida, no teu casamento, nos teus filhos. Profetize, irmão, porque Deus só falou: haja e ouve, haja e ouve. O poder da palavra, irmãos.
É o poder da palavra, daquele que anda com Deus. É para isso que Deus nos criou, para adorá-lo, para andar com Ele. Aleluia. Vamos orar nessa tarde em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, Senhor, eu agradeço ao Senhor por esse ensinamento, porque o Teu Espírito nos ensina para nós compartilharmos o conhecimento da Escritura, o conhecimento da palavra, e aprendermos sobre a identidade do nosso santo e maravilhoso Deus. Eu quero nessa tarde abençoar aquele que está ligado nesta live, aquele que vai ouvir esta live em algum momento, ou no Facebook, ou no Instagram, ou no YouTube. Senhor, que o poder do Espírito Santo, que o poder da palavra nessa tarde alcance vidas, alcance corações, alcance aquele que está enfermo e entre com o milagre da cura. Que a tua palavra, assim como tu disse, haja luz, haja treva, haja dia, haja noite, haja também o milagre desta pessoa, deste irmão, desta irmã nessa tarde. Em nome de Jesus nós oramos com gratidão, com alegria, com a presença de Deus. Oh glória a Jesus, oh aleluia Jesus. Obrigado, meu Deus. Nos ensina a amar cada vez mais, nos ensina a suportar os mais fracos, a orar, a buscar ao Senhor em oração, a clamar, a profetizar, porque o Senhor nos deu domínio. A tua palavra nos ensinou nessa tarde que o Senhor criou o homem, criou a mulher e deu domínio para eles. Então nós temos o domínio. Em nome de Jesus você tem o domínio. Você será uma bênção, você será um canal de bênção. Onde você puder, a planta dos teus pés, e abrir a tua boca e profetizar, Deus vai bradar dos altos céus, porque Ele é Deus do céu, Ele é Deus da terra, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. É o nosso Deus. Aleluia. Oh, como eu estou alegre, Jesus. Em nome de Jesus, que você receba essa palavra. Muito obrigado pelos irmãos que entraram. Um grande abraço aos meus queridos irmãos e irmãs, familiares, amigos. Que você possa compartilhar essa live. Daqui a pouco ela vai estar disponível no Facebook, no YouTube, no Instagram. Compartilhe, amados. Assine o canal do Pastor Reginaldo. Eu não quero ganhar dinheiro não, viu? Não quero ganhar dinheiro não com isso. Eu quero ganhar almas para o reino de Jesus, alcançar almas, alcançar famílias, alcançar corações, ver pessoas sendo curadas milagrosamente, porque a Bíblia diz que o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aleluia. Então, meu amado, onde você estiver, seja bênção, seja luz, seja um brilho de Jesus, seja canal de transformação, porque Jesus te criou, Ele é o Criador. Deus é o Criador de todas as coisas, e Ele te criou para você ser uma bênção. Andar com Jesus é um privilégio para nós, que somos filhos dEle, que somos chamados e escolhidos, porque alguns são chamados, poucos são escolhidos, mas nós que fomos chamados e escolhidos tivemos esse privilégio. Vamos andar com Ele, vamos andar com Ele. Que tarde maravilhosa. Eu estou muito feliz, meus irmãos. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Aqui eu me despeço com a paz do Senhor Jesus. Que Deus te dê uma semana de vitória. E segunda-feira que vem nós temos um encontro marcado aqui no Facebook às 15 horas, com a continuação, do nosso estudo bíblico. Vamos estudar Gênesis capítulo 2. Hoje estudamos Gênesis capítulo 1. E como eu disse para vocês, são 50 capítulos, Então nós temos bastante chão aí pela frente para conhecer Jesus, Deus, o Espírito Santo e esses personagens maravilhosos da Bíblia Sagrada. Oh glória, muito bom, muito bom. Que Deus abençoe. Um grande abraço do pastor Reginaldo, da minha esposa querida pastora Irani, que está trabalhando, mas ela está aqui comigo porque nós somos um só em Jesus e somos um só na carne, no Espírito e no amor. Aleluia. Um grande abraço a todos. Que Deus os abençoe. Até segunda-feira que vem, hein? 15 horas é o nosso encontro com Jesus e compartilhando conhecimento bíblico com o pastor Reginaldo, esse que vos fala. Grande abraço a todos. Que Deus os abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.